Olá pessoal, esse é mais um vídeo simples e direto, direcionado às empresas de pequeno e médio porte do setor de supermercados, panificação, açougues, distribuidora de frios, depósito de bebidas e todas aquelas que possuem uma câmara fria. Bom, para explicar de maneira bem simples e resumida por que essa insalubridade existe, basta você ter em mente que a câmara fria é um local artificialmente frio com potencial de prejudicar a saúde do trabalhador dependendo da forma e do tempo de exposição. E é por isso que a CLT, no seu artigo 191, determina que o empregador, para eliminar essa insalubridade, deve criar um ambiente de trabalho que esteja dentro do limite de tolerância ao frio. E como fazer isso? Bom, as sugestões que apresentaremos a seguir dependem muito de acompanhamento técnico para o sucesso na sua implantação e manutenção. Mas nós simplificaremos ao máximo nesse vídeo para que você possa fazer sozinho aí na sua empresa. Caso você ache complicado fazer tudo isso sozinho e prefira um profissional, lembre-se que nós podemos te ajudar. Antes de tomar qualquer medida, você deve determinar quais as funções ou mesmo funcionários estão efetivamente autorizados a entrar na câmara fria. Isso é fundamental para gerenciar a exposição ao risco, pois diferencia delimitando empregados autorizados de empregados não autorizados. Também é muito importante que essa informação conste na ordem de serviço de todos os empregados, ou seja, dos autorizados e dos não autorizados a entrar na câmara fria. O objetivo dessa informação na ordem de serviço será documentar de forma objetiva as autorizações e proibições quanto ao trabalho na câmara fria. Depois de determinar as funções autorizadas a entrar na câmara fria, você deve fazer uma análise sincera e realista, mensurando o tempo que cada uma dessas funções ou cada empregado precisa realmente ficar dentro da câmara fria e para quê. Digo sincera e realista porque se você mentir, estará mentindo para você mesmo. Essa etapa é muito importante, pois com base nessas informações, você saberá se está obrigado ou não a conceder a pausa regulamentada pelo artigo 253 da CLT, que determina que os empregados que trabalham no interior das câmaras frigoríficas e para os que movimentam mercadorias do ambiente quente ou normal para o frio e vice-versa, depois de 1 hora e 40 minutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 minutos de repouso, computado esse intervalo como de trabalho efetivo. É importante destacar aqui que isso não significa que o empregado tem que ficar 1 hora e 40 minutos dentro da câmara fria sem sair. A movimentação, carga e descarga, se for de longa duração e exceder o limite de 1 hora e 40 minutos, também deve ser considerada como contínua. Agora que já temos os tempos de exposição dimensionados, precisamos definir os EPIs obrigatórios. Sim, o termo correto aqui é obrigatórios, porque só assim poderemos neutralizar a insalubridade. O dimensionamento dos EPIs deverá levar em conta a temperatura que o empregado estará exposto, bem como o tempo de exposição. Normalmente, quando a exposição é pequena, ou seja, o empregado não permanece por muito tempo dentro da câmara fria, os EPIs básicos são jaqueta térmica, luvas térmicas para proteção das mãos aos que vão manusear produtos congelados ou resfriados, calça térmica e um calçado de segurança, preferencialmente com uma proteção térmica. Dê preferência aos EPIs que sejam impermeáveis. Conforme eu disse antes, esses EPIs são básicos. Consulte sempre um profissional de segurança no trabalho para dimensionar adequadamente os EPIs do seu estabelecimento conforme a exposição ao risco. O recomendado para situações de maior exposição ao frio será jaqueta térmica, calça térmica, luvas térmicas, calçado de segurança próprio para o frio,
meia de lã, gorro de proteção da cabeça, orelha e face, bem como outros EPIs conforme a necessidade de trabalho. Como exemplo, o uso do capacete quando há empilhamento de produtos congelados em prateleiras, pallets e drive-ins. Você nunca deve permitir que o empregado entre na câmara fria sem os EPIs, mesmo que seja apenas para retirar ou colocar uma única mercadoria. Quando constatar que o empregado entrou sem usar os EPIs, não deixe de aplicar uma advertência. Ela é muito importante, porque além de comprovar que a empresa cobra o uso dos EPIs, auxilia na reeducação do empregado quanto ao uso obrigatório desses equipamentos. Essa ação precisa ser rígida. É difícil no começo, mas depois de assimilada por todos, vira rotina. Você deve fiscalizar periodicamente o uso dos EPIs e aplicar advertência ao empregado quando constatado o não uso ou o uso incorreto. A melhor forma de registrar essa inspeção será em um documento atestando que tal ato foi realizado e, preferencialmente, com a assinatura do empregado inspecionado. Durante essa fiscalização, sugerimos que você faça também e arquive registros fotográficos. Esse material pode servir de prova no futuro. Você deve implantar e manter sempre atualizada a ficha de distribuição de EPIs. Se você ainda não tem uma na sua empresa, ou se não está satisfeito com a sua atual, dê uma olhada nesse nosso outro vídeo aqui, onde explicamos tudo o que você precisa saber sobre como implantar e manter atualizada a ficha de EPIs. Você vai poder baixar o nosso modelo de ficha de EPIs gratuitamente. A ficha de EPIs é a prova mais importante quanto ao recebimento dos EPIs ao longo do tempo. Por isso, a importância de mantê-la sempre muito bem administrada. Os lançamentos periódicos com as trocas de reposição dos EPIs aos empregados merecem sua total atenção. Com o tempo, é muito comum a gestão da ficha de EPIs cair no esquecimento. Portanto, tome muito cuidado. Não deixe isso acontecer. Mantenha a sua ficha de EPIs sempre viva. Você deve realizar treinamentos periódicos aos funcionários que têm acesso à câmara fria. No que diz respeito ao frio, as MRs possuem requisitos específicos e obrigatórios para treinamento dos funcionários que terão exposição a esse risco. Os treinamentos são muito importantes para comprovar que o empregador não só forneceu os EPIs necessários, mas que também orientou o empregado na forma correta de utilizá-los. Também devem ser incluídas orientações quanto à forma de se prevenir dos males causados pela exposição ao frio e dos procedimentos de emergência no caso de um acidente na câmara fria. Recomendamos que esses treinamentos sejam sempre ministrados por profissional habilitado e com proficiência no tema. Todo treinamento deve, no mínimo, gerar um registro que será assinado pelos participantes. Você deve também implantar a sinalização de segurança e advertência, informando sobre o risco, os EPIs obrigatórios, o tempo máximo de permanência e de trabalho e principalmente sobre a proibição de entrar na câmara fria sem os EPIs obrigatórios. Essa ação simples, além de deixar um ambiente muito mais profissional, traz a informação necessária de forma clara e direta aos funcionários e às pessoas que por ali estiverem de passagem, deixando claro que a empresa emprega um controle eficiente de exposição ao frio na sua câmara fria. Bom, essas são as 7 dicas simples para você eliminar a insalubridade na câmara fria da sua empresa. Vocês perceberam que elas estão interligadas e que cada uma é um elo na corrente para poder neutralizar a insalubridade? Pois é, por isso você deve revisar essas ações periodicamente, a fim de assegurar que estejam sendo cumpridas integralmente. Senão, a eliminação da insalubridade fica comprometida.
E quanto mais tempo você deixar passar com esses procedimentos não implantados, ou seja, deixar o barco correr, mais provas contrárias aos interesses da sua empresa estarão sendo geradas. Pense nisso. Havendo dúvidas quanto a esse e outros assuntos, estamos à disposição. Entre em contato com a gente. Um abraço a todos e até a próxima!